Preto velho mandou lhe dizer. Vocês gostaram do meu quadro? Esse quadro aqui é mais velho que eu. Fofinho. Então tá, fica aqui com a mamãe, tá? A mamãe vai conversar com o pessoal. Você vai conversar junto? Vamos conversar então. Tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e essa aqui do meu lado é a Anne. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas que interrompem muito quando a gente tá conversando. Né, Anne? Você vai conversar junto com a mamãe? Ela vai. Antes de começar a falar sobre o assunto, quero deixar bem claro pra vocês. Eu não tô falando das pessoas que têm TDAH, que não tem um filtro, e daí de repente você escuta alguma coisa e você corta a pessoa e fala em cima. Não é isso. Até porque isso eu tenho também. Então, não é disso que eu tô falando. E eu entendo essas pessoas porque elas são muito ansiosas, então elas não conseguem esperar o outro terminar de falar para falar o que ela tem pra falar. Não é essas pessoas. Eu estou falando de pessoas desinteressadas. Estou falando de pessoas que você está conversando e essas pessoas, elas te interrompem porque elas acham que o assunto delas é mais interessante. Eu odeio isso mesmo. Eu sempre tive, desde criança, problema de interromper as outras pessoas e eu sempre vi isso como uma falta de educação. Meu pai e minha mãe sempre me disseram que é falta de educação. Então, sempre que eu observava, me policiava e eu levei uma chamada de atenção de algumas pessoas da minha vida, supervisora de empresa, meus pais, o Christian, acabava assim me policiando, evitando de falar, sempre ouvindo mais do que falando pra não ser uma pessoa chata. Eu sempre fiz isso. Porque as pessoas, elas gostam de ser ouvidas, mas elas não gostam de ouvir. Como eu percebi isso muito cedo, eu sempre busquei ouvir as pessoas, sempre busquei ser mais ouvinte. Falo pelos cotovelos. Mas quando tem alguma amizade que quer conversar, que não tá bem, eu sempre fui daquelas de parar e ouvir até o final, sabe? E às vezes até deixar os meus problemas de lado pra poder dar apoio à pessoa. Só que de uns tempos pra cá, eu fui percebendo o quanto isso me incomoda, porque já se passaram algumas pessoas na minha vida que elas tinham esse comportamento, e aí eu percebi que quando era minha vez de falar, eu não era ouvida. Ou a pessoa mudava de assunto, ou a pessoa demonstrava desinteresse, ou a pessoa ficava no celular. Começou a me incomodar e eu comecei a prestar atenção e ver quem eram as pessoas que me interrompiam porque elas tinham algum problema de filtro. É o meu caso, por exemplo, que eu sei que eu faço isso, às vezes o Christian me chama a atenção e fala, você fez de novo. Por quê? Porque eu não quero fazer isso, eu não gosto. Então, existem pessoas que fazem isso sem querer, eu já tive amigas que faziam isso e eu entendia. Agora, quando a amizade ela só vem a nós em vosso reinado, começa a se tornar algo assim, destruidor nessa amizade. Porque passa a ser só você que é o amigo. Só você que escuta, você que aconselha, você que dá apoio. E aí quando chega na hora de você precisar realmente de ser ouvida, apoiada, não tem. Quando isso aconteceu algumas vezes, me fez enxergar que a gente está numa era em que as pessoas elas não estão preocupadas em ajudar o próximo, elas não estão preocupadas com nada, elas estão preocupadas apenas com si. E se a pessoa que está com você ela não te serve mais, então ela não é mais útil. Então, qual que é a minha serventia? Ouvir. Então, se eu começo a interromper e fazer a mesma coisa e falar por cima e falar sobre outros assuntos, eu passo a não existir mais, passo a não ser mais interessante, a pessoa muda de assunto. E como a gente acaba percebendo que a gente tá sempre lá pela pessoa, mas a pessoa nunca tá por nós, chega uma hora que as coisas têm que mudar, né? Eu não sei se você tá passando por isso, ou se já passou por isso, eu já passei várias vezes. Desde que eu sou adolescente. Pasmem, eu nunca tinha percebido. Até recentemente. Foi quando eu parei de viver no piloto automático, sabe? Comecei a perceber que essa fase da vida onde as amizades não têm mais conexão de verdade, que
as pessoas só querem ter alguém pra falar, mas não querem ter um vínculo, elas querem uma psicóloga de graça, entendeu? Uma psicóloga de graça. Eu passei a tratar as pessoas da mesma forma. E aí eu comecei a enxergar quem são as pessoas. Toda vez que eu ajudo uma pessoa e eu recebo nada em troca, não é que eu não vá dar nada, mas eu já sei que essa pessoa eu não posso contar. Quando você ajuda, ouvindo, falando, e essa pessoa, quando você precisa, ela não tá ali, você também não precisa estar disponível para essa pessoa. O relacionamento é uma via de mão dupla. E isso não vale só pra amizade. Tem tanta gente aí que se sente assim no relacionamento, se sente sufocado porque precisa falar e não é ouvido. Tipo, eu não sou a favor da traição, eu acho isso horrível, eu não concordo. Mas existem muitas pessoas que acabam traindo porque elas não se sentem ouvidas. É errado pra caramba, elas deveriam procurar um psicólogo, terminar o relacionamento, ou sentar e conversar. Mas as pessoas optam pelo mais fácil. E elas fazem isso. Não só na amizade, relacionamento, mas nas empresas, nas famílias. Quantas vezes nas empresas, enquanto você é a boazinha, que você aceita tudo, que você ouve tudo, que você concorda com tudo, você tá valendo a pena. Você é importante e você merece ficar ali. A partir do momento que você discorda, que você acha errado, ou que você tem uma opinião diferente, ou que você cansou de ser sobrecarregado, cansou de ficar ouvindo merda dos outros, se impõe um pouquinho. Você não presta mais. A palavra limite é uma palavra que ela deveria ter sido ensinada desde a creche. Acho que todo mundo deveria aprender a usar o limite, a impor o limite, desde que começou a ter a primeira interação social. Com os pais, com os coleguinhas, com os amigos, colegas de trabalho. Quando uma criança não sabe impor limite e aceita tudo, e ela se torna um adulto bonzinho, ela acaba sofrendo muito porque não sabe dizer não, sofrendo muito porque não é acolhida, porque não é ouvida, porque não é respeitada. Esse vídeo era para falar sobre como eu odeio pessoas que me interrompem. Pessoas que interrompem, elas não interrompem só porque elas não querem te ouvir, mas é porque elas não dão a mínima para você. E porque elas só utilizam a amizade para que elas possam melhorar de uma situação e depois elas vão embora. E dói bastante, mas é a vida. E quando você é um médium de cura, você passa muito por isso. Às vezes eu me pergunto se ser médium de cura é para curar os outros ou é para curar a si mesmo. Porque, ok, eu curo muitas outras pessoas, muito. Eu escuto muito, eu aconselho, eu abraço. Aprendi a abraçar, acredita? Mas eu também me curo, porque eu sofro bastante. E eu sinto que cada vez que se rasga uma ferida, se regenera mais forte, igual a musculação, sabe? Então, cada vez que eu me surpreendo, me entristeço, me decepciono com alguém, me torno mais forte. Então, eu me questiono se ser médium de cura é para curar a si, para curar os outros, para curar quem? Eu ainda tô tentando desvendar esse mistério da vida. Alguns pensam que eu sou louca. Talvez, não sei. A loucura e a mediunidade, elas andam lado a lado. E como eu tenho realmente alguns parafusos soltos, então não posso dizer qual é. Eu sei que eu quero desvendar. Quero descobrir qual é a razão da vida. Quero ajudar pessoas a sair do buraco. Quero ajudar as pessoas a enxergar. Porque tava falando pra vocês agora e me veio na cabeça. Eu lembrei de uma aula da escola. Veio de encontrar, gente. Nossa, eu pesquisei o cara da caverna, filosofia. Aí eu achei o mito da caverna de Platão. Eu vou falar pra vocês o que eu lembrei aqui. Quando você tá. Eu falo buraco, o buraco é como se fosse um buraco negro, entende? Você caiu lá dentro e tá caindo, e nunca tem fim, nunca tem fim, nunca tem fim. E tá cada vez mais difícil, mais sufocante. Esse é o buraco que eu falo. Tem essa passagem da caverna onde ficava uns seres humanos presos dentro de uma caverna. E aí tinha uma luz lá na porta da caverna. Só que as pessoas, elas olhavam aquela luz, elas viam algumas sombras e pensavam que eram outras pessoas. Então elas ficavam com medo de sair por causa das sombras. Por conta do medo, elas
se submetiam a viver sempre da mesma forma. Era a própria sombra. Então, em vez de alguém ir lá e olhar e descobrir o que era aquilo, as pessoas, elas simplesmente acreditavam no que viam, aceitavam e se condenavam a isso, pronto. E o que eu quero mostrar para as pessoas agora, na nossa realidade, que eu quero tentar transformar, que as pessoas parem de olhar as suas sombras e ficarem com medo. Eu quero que as pessoas saiam desse buraco, dessa caverna, que as pessoas possam enxergar a natureza e ver como ela é bonita. Porque a gente tá tanto tempo, a gente fica só no celular, né? Fica só no celular, só no celular. E aí a gente não vê a natureza, a gente não sente o cheiro de grama, a gente não vê o balançar das folhas, a gente não vê o valor que tem as amizades. Eu não consegui encontrar uma pessoa que eu pudesse convidar aqui em casa para tomar um chá, por exemplo, comer um bolo, entende? Não existe. Tudo isso é coisa de filme, de desenho, de série. Não existe uma amizade que seja de verdade. Tudo porque as pessoas, elas estão acomodadas a serem assim, a serem egoístas, a pensarem assim em si mesmo. Quem é egoísta ou quem não é egoísta fica dentro do buraco. Então, que tal a gente olhar para aquela luz e enfrentar os nossos medos e aprendermos quem nós somos, aprendermos quem gostaríamos de ser e buscar ser feliz. Deixar essas pessoas tóxicas para lá e entender que se no seu caminho você vai ter que conviver com pessoas assim, aprenda a não criar sentimentos por elas. Tenha sentimentos sim, porque um médium de cura, ele tá transmutando o sentimento da outra pessoa. Então sim, você deve sentir algo, mas não quando você vê a pessoa indo embora, porque não vai ser recíproco. Porque o teu trabalho não é reciprocidade, é ajudar o próximo. E é um pouco difícil e dói bastante. Mas é pra isso que a gente veio, né? E conforme o tempo tá passando e eu tô me descobrindo e descobrindo o que eu tô fazendo nessa religião, cada dia fica mais confuso. Mas é isso. Se vocês quiserem continuar me acompanhando, não se esqueçam de não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e mandem um oi pro vô, porque eu vou estar com saudade de vocês. Só uma curiosidade, o vô, ele foi um presente que meu avô ganhou quando ele era vivo. E aí ele faleceu um pouquinho antes de eu nascer, e aí esse quadro ficou pra minha avó. Aí a minha avó faleceu, foi pro meu pai. Aí eu vi o quadro na casa do meu pai e eu infernizei ele até ele me dar. E aí virou minha herança. E daí se tornou o quadro especial. E é isso que eu queria contar mesmo. Mas é isso, gente. Um beijo.